Meus irmãos, hoje eu quero falar sobre o ID de Jesus. Todos nós sabemos que quando Jesus foi ascender aos céus, quando Jesus, nas muitas aparições de Jesus ficou 40 dias aparecendo na terra em carne e osso. Só que era diferente, porque ele estava em carne e osso, mas ele estava em espírito e em carne e osso, e ele comia, mas ele também transpassava paredes. Jesus estava tomado de glória. E Jesus vira um certo dia para os seus discípulos e os envia. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Vocês não vão ficar parados, vocês vão se movimentar. Isso é um chamado e um envio que Jesus dá aos seus discípulos. E hoje nós vamos ler algumas coisas, porque eu tenho me preocupado, de certa forma, na medida do possível, porque eu sei que nós estamos numa recente caminhada. Tudo isso que nós pregamos, tudo isso que nós estamos vivendo hoje, é tudo muito novo para nós. Nós estamos formando um novo entendimento, amém? Amém. Hoje a nossa concepção de evangelho é diferente da que tínhamos outrora, há pouco tempo atrás. Hoje veio a nos ser dado o evangelho da graça. Aquele evangelho que se recebe mesmo imerecidamente. Aquele evangelho que somos apanhados na surpresa da graça, de sermos alvos da benevolência de Deus sem termos feito nada. E isso tudo é novo para nós. E pregar esse evangelho também precisa passar por uma reciclagem de pensamento, de comportamento, de modelo, de como fazer, o que é válido. Muitas vezes eu me pego pensando em coisas que poderíamos fazer e logo depois vem um pensamento altamente crítico pelo bom senso. Poderíamos começar a colocar métodos, alvos, metas. Mas vem o bom senso e fala: o quê? Você vai formar soldadinhos de novo? Você não vai formar o caráter de Cristo naquela pessoa? Querido, uma pessoa com um caráter transformado, preste atenção nisso, sara uma geração inteira para frente dela. Diferente de uma pessoa que entrou num modelo de igreja que executa, ela não está nem se refazendo, muito menos fazendo um novo futuro para ela, para o futuro marido dela, para os filhos dela. Quantos pais e quantos filhos nós conhecemos? Eu atendi uma mulher na semana passada, eu até cheguei a comentar com algumas pessoas aqui. Eu atendi uma família de cristãos, uma mulher e um marido que tem um menino de 7 anos. E eles são assim, daquela igreja que não pode fazer nada. Pode cortar cabelo, não pode raspar o braço, né? Não sei como é que um homem vive com uma mulher dessa, mas vive, né? E a mulher só ela converteu, o marido não. Pior ainda para o marido, né, gente? Mas só ela converteu. E ela colocou para dentro da casa dela uma doutrina, um peso, uma carga enorme. E depois de muitos anos, ela tem entrado em sofrimento porque percebeu que não conseguiu ganhar o marido, muito pelo contrário. O marido tem profunda antipatia pela igreja evangélica. E o filho de 7 anos, que é proibido de fazer tudo, presta atenção, o menino não pode ver desenho,
Ele não pode jogar bola, que é pecado. Ele não pode fazer nada. O que aconteceu com esse menino? Ele que era para ser uma criança saudável, foi para o extremo. Hoje o menino fica excitado, menino de 7 anos, quando ele está vendo televisão. Ele está vendo Faustão, aquelas meninas dançando lá. A gente aqui não vê, porque nós somos crentes. Nós não vemos, mas você imagina uma situação dessa. E ele fala para a mamãe: mamãe, você sabe, né? Eu vou ficar de piruzinho duro. Troca o canal. 7 anos, gente. Sabe o que é isso? Virou perversão. A mãe condicionou o filho à perversão. Por quê? Porque nada pode. Castrou o menino. E o menino de 7 anos, que está vendo tudo, ele é, como é que fala? Aflorado em todos os lugares que ele vai. Antes, quando eu era pequena, não era assim. Hoje, aonde você vai, você é atiçado. Na televisão, na escola, no celular, em qualquer lugar. Pegaram esse menino de 7 anos, eu fico chocada com uma coisa dessa. Vendo pornografia. O que uma igreja encaixotou uma família? E caráter cristão ela não tem nenhum, porque até hoje ela não teve sabedoria para ganhar o marido dela. E isso me preocupa muito. Sabe o que me preocupa? Me preocupa ser uma igreja reformada que não gera reformadores. Se nós temos uma teologia, uma identidade reformada, nós precisamos ser uma igreja que reforma. Eu tenho medo de ensinar a comunhão, que a gente tem ensinado isso. A gente tem vivido isso. E nós sejamos uma igreja que não comunga. Muito pelo contrário. A gente vai na casa uns dos outros para fofocar da vida uns dos outros. Isso seria a nossa ruína. A minha preocupação é investir em herdeiros. Vocês são meus herdeiros na fé. E esses herdeiros não aprenderem a trabalhar com seus pais, e quando os pais morrerem, esses herdeiros perderem toda a herança que ficou em suas mãos. Isso é um risco. Isso é um risco. Você já viu? O Oliveira conhece um, estava lá no aniversário do menino do Anilton, me contando isso. Nossa, eu conheço um cara, mas ele é rico, e a gente não sabe onde que ele enfia tanta riqueza. Aí a Rosa vira e fala assim: mas não sabe administrar a riqueza. Não sabe fazer nada com a riqueza dele. Gasta assim horrores. Aí eu perguntei: foi ele que conquistou ou foi herança? Aí o Oliveira: foi herança. Pronto, está explicado. Não aprendeu a trabalhar, não aprendeu o valor de ter conquistado alguma coisa, não fez o caminho do sofrimento. Querido, ninguém sustenta alguma coisa boa sem sofrimento. Nós estamos precisando pegar o beco do sofrimento, o sofrimento de sofrer por alguém que está perdido. Há quanto tempo seu coração não geme por uma alma? Eu queria saber isso. Há quanto tempo você não para na sua casa e fala: Senhor, meu Deus, tenha misericórdia daquela menina, daquela moça, daquele rapaz, daquela família. Eu tenho orado, Senhor Deus, há 3, 4 meses por eles. Há quanto tempo, querido, você não vive isso? Porque, olha, nós não podemos nos perder na graça que Deus nos deu. Deus nos deu a graça, amém? Nós saímos daquele jugo que nós vivíamos, daquela escravidão, daquela opressão, daquele medo constante. A gente vinha para a igreja, o nosso estômago ficava gelado. Isso acabou. Amém. A gente vem para a igreja com gozo no coração. Amém. Sabendo que eu vou encontrar você, porque eu vou encontrar você, eu fico feliz.
Você fica feliz? Você fica feliz porque você vai encontrar com a Raquel? Você fica feliz porque você vai encontrar com o William? Só 3 amém, tá, William? Coloca isso na sua lista. Porque, lembra? Jesus a gente cultua o dia inteiro, todo o tempo, em todo lugar, porque a igreja é aqui. O que eu venho fazer aqui então? Me relacionar. Eu venho ter comunhão, eu venho aqui por causa de você. Eu não venho aqui porque Deus está aqui. Deus não está aqui, Deus está aqui. Eu falo com Ele a hora que eu quero, inclusive sentada no vaso sanitário. Aonde eu estiver. As minhas melhores orações, inclusive, são no vaso sanitário. Porque ninguém, quem tem filho, fala sério, o banheiro é lugar sagrado, cara. E lá em casa, né, amor, ainda tem esse problema, né? Ninguém respeita banheiro. Em casa, vai abrindo, vai entrando, né? Mas, poxa, um tempo precioso ali. Mas eu tenho me preocupado com isso. Eu tenho me preocupado do nosso descanso eterno na graça nos mate. Nos mate de tanto comer. De tanto comer. A gente vem aqui, a gente se alimenta, a gente se alimenta, a gente se alimenta. E a gente vai ficando forte, a gente está tão forte. A gente é capaz de derrubar a porta do inferno sozinho. Mas pergunta se quer fazer isso. Meu filho, Deus está nos dando para que a gente possa dar. A palavra fala, é melhor dar do que receber. Deus não está nos dando nada para nós mesmos. Ele dá alguma coisa, Ele dá dom para a igreja, para você? O dom que Ele dá, que Ele concede à igreja é para quem? É para o outro. Aquilo que você está recebendo, com a bênção, você recebe também a responsabilidade. A responsabilidade de quê? De servir. A responsabilidade de repassar. E eu, sinceramente, olha, eu tenho refletido e pensado, nós estamos no início desse caminho, que o Senhor me dê paciência, muita paciência. Mas hoje eu falei com a Kelly e com a Camila. Falei, me ajudem. Me ajudem porque eu estou me sentindo desanimada com vocês. Porque eu venho para cá pegando fogo. Eu pego fogo o dia inteiro. Sabe essa música Deixa Queimar? Então, é porque é assim que eu vivo. Tem um fogo cerrado no meu peito que, meu filho, não me deixa em paz. Me perturba de dia e de noite. Isso chega a me maltratar. E aí quando eu chego aqui pegando fogo e que eu vejo você que não está pegando fogo por muito tempo, eu vou falar, não, tem alguma coisa errada. Deve ser eu que estou errada. Eu estou começando a achar que sou eu que estou errada. Querido, você está me desanimando. Eu vim aqui para responsabilizar você. Eu vim aqui para dizer que nós precisamos fazer alguma coisa. Amém. Com isso. E responsabilidade individual. Não é responsabilidade da igreja. Sabe por que o grupo de evangelismo acabou? Porque Deus estava me falando o seguinte: a sua igreja não vai ser uma igreja evangelística. Raquel, vai ler a palavra direito. Evangelismo faz parte da igreja, não é a igreja. Não é a igreja. O dia que a igreja se resumir num grupo de evangelismo, nós acabamos. Nós não somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem muitos membros, da qual ajustadamente juntos caminham. A igreja ela não pode ser uma coisa. A igreja não pode se firmar em uma só visão. Não. Todas as visões estão aqui. Se somos um corpo, cada um de vocês tem um chamado.
Aqui tem apóstolos, aqui tem mestres, aqui tem pastores, aqui tem evangelistas. Aqui não tem um. Eu faço parte deste corpo. Eu venho falando isso para vocês. Eu não sou o corpo. Eu faço parte. Está faltando. Eu tenho feito a minha parte. Está faltando você fazer a sua. Qual é o seu lugar nisso daí? Essa pergunta simples faz você sondar seu coração. Há quanto tempo eu não gasto orando por alguém? Quanto tempo eu não oro por alguém? Essa palavra fala que muito pode a oração de um justo. Há quanto tempo eu não gasto a minha vida com a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. É ou não é, meu irmão? Amém. Ou Deus veio só para 144? Não. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Embora não serão. Mas essa é a vontade de Deus. E o nosso papel é, quando recebemos uma consciência apurada, limpa, da paternidade do Senhor, isso precisa ser de forma transformadora na minha vida. Já que você sabe que a sua vida não termina aqui, que tem uma eternidade e que você está dentro dela. Quer ver? Abra a sua Bíblia comigo em 1 João. Antes de Apocalipse, 1 João. Capítulo 4, versículo 9. A palavra diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor. Olha, João vai começar a descrever como que Deus fez para manifestar o amor dele. Então, foi assim, está contando um caso, ó. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou, fala assim, enviou. Fala assim, ir. Sair do lugar. Jesus foi enviado. O pai falou para ele, meu filho, vai. E o filho obediente, o que o filho fez? Foi. Então, enviou o seu filho unigênito, único ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Traduzindo, como que Deus amou? Indo. Nós devemos amar uns aos outros como? Indo. Foi Deus que nos amou primeiro. As pessoas vão nos amar primeiro? Somos nós que vamos amá-las primeiro. Então Deus está falando, olha, eu desejo que vocês saiam em busca dele. Querido, você não precisa fazer da sua vida uma missão de evangelismo, não. Deus só está falando com você, viva a sua vida com o meu caráter e aonde você passar, você vai testemunhar a meu respeito. Amém. Deus não quer que você fique formalizando as coisas, Deus quer que isso faça parte de você. Amém. Jesus não te chamou para levantar uma bandeira, Jesus te chamou para você ser Jesus. Amém. Olha que diferença que faz isso. Amém. Não é para eu ir falar de Jesus, não, eu sou Jesus aqui. E o que Jesus faria? Então eu vou fazer. Amém. O que Jesus faria? Começa a se colocar essa pergunta. Eu estou aqui, o que Jesus faria nessa situação? Normalmente é se entregar, tá, gente? Normalmente é morrer. Normalmente é ficar por último. Então, você pode começar a exercitar isso na sua vida. E se você quiser reclamar, reclama com Deus. Aí Deus vai fazer assim, slap, né? Vai te levar para o beco do sofrimento, te dar umas peias lá, aí você volta limpinho.
curadinho. Curadinho. O cristão precisa de uma coisa, perseverança, porque o resto ele vai passar. Porque todo o resto ele vai passar. Né? Abra comigo em 2 Coríntios. Você vai ver o seu chamado aqui. Você vai ver por que Deus colocou o sonho do ministério da reconciliação nos nossos corações. Você vai se lembrar por que é que você recebeu um manto azul. Se é que você recebeu, porque talvez você tenha vindo depois e não recebeu nada, mas isso está sobre a sua vida desde que você comungue neste corpo. Se você ceia neste corpo, se você comunga neste corpo, se você entende o Evangelho dentro dessa percepção, esse ministério está sobre a sua vida. Porque, olha, quando Jesus enviou os apóstolos, o ide por todo mundo e pregar o Evangelho, e a palavra fala que Jesus faria muitos sinais por eles, e que eles curariam enfermos, eles expulsariam demônios, né? E lá no último pedacinho do versículo fala assim, e eles foram, e de fato isso aconteceu. Esse ide por todo mundo foi uma evocação, foi um envio aos apóstolos de Jesus. Não é para a igreja. Embora a igreja precisa entender que ela não pode ficar parada. Mas eu vou mostrar hoje aquilo que foi dado à igreja. Amém. Os apóstolos, querido, cumpriram e se realizou. A palavra que Jesus deu, ide por todo mundo, já se cumpriu. Já se cumpriu, por isso que você está aqui, do outro lado do planeta, ouvindo falar de um homem judeu que nasceu numa cidade com menos de 100 casas. O que é isso? No ano de 2018. Um homem que nasceu há mais de 2000 anos atrás. Que isso? Senão o cumprimento do ide que foi dado aos apóstolos. E tudo que nós ensinamos, pregamos hoje, vem do ensino dos apóstolos. A igreja, hoje, para você abrir uma igreja, para você ter um discipulado, para você formar discípulos, você vai aonde? Na carta dos apóstolos. Você vai usar o testemunho de Jesus, todo o arcabouço que envolve Jesus. Mas para uma igreja existir, a igreja nasce. Sabe quando que a igreja nasce? A igreja nasce quando, depois de Pentecostes, quando os discípulos ficam ali como se estivessem embriagados pelo Espírito, e toda a cidade começa a falar dele, Pedro vai se enchendo da comum ira de Pedro, e começa a fazer uma pregação. A palavra fala que Pedro sobe lá e começa pregar coisas básicas. É a base do Evangelho, aquilo que Pedro pegou naquele dia. A palavra fala que mais de 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Ali nasceu a igreja. E agora? Para onde vão essas 3.000 pessoas que aceitaram Jesus? Nós éramos 11, porque Judas já tinha morrido. E éramos 11, a gente se reunia aqui na casa do fulano. Agora são 3.011. Como é que nós vamos fazer? Nasceu a igreja, pronto. Nasceu. Todo mundo vendeu tudo que tinha. A palavra fala isso. 3.000 pessoas venderam tudo que tinha. Eu fico imaginando, vocês devem ter alugado uma vila inteira. Ou então, não sei, fazia cabana. Na verdade não, cada um continua na sua casa, né? Mas é porque a palavra fala que eles venderam tudo e eles se reuniam para comer, partir o pão e ouvir os ensinos dos apóstolos. Eu vou ler isso para você, mas antes, olha o que fala em 2 Coríntios 5, 18 até o 20. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando... Perdi.
não levando em conta os pecados dos homens. Olha, Jesus está chamando você para ir acusar os outros aí na rua, não levando em conta o pecado dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Sabe o que você é? Sabe o que você é? Você sabe o que um embaixador faz, querido? Aqui em Brasília tem muitas embaixadas. A embaixada, ela é um território onde a constituição daquele lugar não é a do Brasil. Você vai na embaixada dos Estados Unidos, a lei que vigora lá não é a lei brasileira. Ela é a lei americana. Contanto que se tem um americano aqui, acontece alguma coisa com ele, se ele corre para dentro da embaixada dele, ele se refugia lá dentro, acabou, vai ter que fazer agora negociata com o diplomata lá. Porque ele está representado. A Bíblia vira e fala assim: vocês são embaixadores de Cristo na terra. A lei que vigora dentro da sua casa é a lei lá do alto. E você está tentando viver aqui na terra com as leis aqui da terra. Aí vira uma confusão a nossa vida. Você não é um embaixador? Você não é um representante? O embaixador, ele representa o seu país. Você representa o céu. Amém. A sua casa é a embaixada de Deus. As leis que vigoram ali são as leis do reino de Deus. Amém. Coloque essas leis em funcionalidade para você ver. Aleluia. Coloque o amor em prática. Coloque a atenção. Coloque o morrer pelo outro. Gente, sua casa vai transbordar de paz. Diz a palavra: muito será a paz dos seus filhos, diz o Senhor. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus está dizendo que hoje, como Cristo se tornou pecado, sabe o que é estar na brecha por um irmão? É você se colocar no lugar de afronta. É você se colocar no lugar onde os dardos vão pegar. Como Jesus. Jesus se fez pecado por nós. E nós devemos ir atrás dos pecadores e nos colocarmos como escudeiros deles. Amém. Querido, nós não estamos fazendo isso. Isso é um problema muito sério, sabia? Isso é um problema muito sério. Se nós queremos viver na verdade, nós temos que olhar para as coisas reais. Nós temos que parar de tampar o sol com a peneira. Nós temos que parar de fingir que nós somos santos. Nós temos que começar a olhar para a realidade e falar: não, eu vou fazer alguma coisa. Eu preciso me mobilizar. Eu preciso aceitar o meu chamado. Querido, o seu chamado Deus fez com você. Não estou falando que você vai ter que entrar aqui em regras de homens, não. Deus me livre, eu nem quero participar disso. Eu quero que você se tranque no seu quarto, ore ao Espírito Santo e deixe Ele falar com você. Amém. Eu quero que você tenha tempo com Deus, escute o que Deus quer de você. Deus, Ele fala de acordo com o que cada um pode entender. Nada que Deus falar com você, você não vai ter condição de fazer. Você não vai ter condição de cumprir. Então, qual é a tarefa da igreja? Se o ID foi para os apóstolos e já se cumpriu, qual é a tarefa da igreja? Meu filho, solta o vídeo para a mamãe, por favor. Jesus disse: ide e faça discípulos. E se ide parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso.
E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas, como Ele fez, e como Ele fez, e eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipular. Isto é igreja. Eu creio nessa igreja. Eu creio numa igreja que se concentra aqui dentro para se fortalecer e que sai para fortalecer os outros. Eu creio nessa igreja, uma igreja onde cada um é muito importante. Eu quero dizer para você, você é muito importante. Sabe, Deus conta com você. Na simplicidade do seu falar, do seu fazer, do seu agir. Querido, se Deus te chamou, você tem algo que interessa a Ele. Deus não quer fazer de você igual a fulano ou a ciclano. Não. Deus tem algo com você, com o seu jeito de ser, com a sua maneira de fazer as coisas, com a sua maneira de falar. É na simplicidade mesmo do nosso viver. E quanto mais simples nós formos, mais lugar nós podemos dar para o amor. Quanto mais cheio de coisas para fazer, mais ocupado nós vamos estar com essas coisas e menos tempo nós vamos estar tendo para poder viver as coisas simples de Jesus. De sair para tomar um café como você estava fazendo. De visitar um vizinho, tomar um café com ele, conversar. O William queria vir embora em meia hora, quando via tinha passado 3 horas. Como a Charlene faz no trabalho dela. De estar falando com cada uma ali. A Charlene é chamada de psicóloga no trabalho dela. É a psicóloga, Charlene. Não, antes de tomarem algumas decisões, as meninas procuram ela. Olha que coisa, que referência, né? Que coisa importante. Isso precisa acontecer com você. O seu testemunho precisa dizer às pessoas que Jesus está ali, que Jesus é real, que Jesus vive. Amém. Amém, queridos? Amém. Abra comigo a Bíblia em Atos 2, 42. Você vai ver o que foi dado a nós, Igreja de Jesus. Novo Testamento, nova aliança, novo tempo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Atos 2, 42. A comunhão dos cristãos. Isso aqui se você olhar tudo que está escrito aí em cima, até o versículo do 14 em diante, de 2 do 14, você vai ver a pregação de Pedro, que eu falei. E logo depois da pregação de Pedro, acontece isso daqui. Eles quem? Os alcançados, os que se converteram, os que aceitaram Jesus. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Hoje todo mundo quer ter o quê? Uma experiência com Deus. Querido, experiência com Deus é muito importante. É muito importante. Mas eu vou falar uma coisa, a experiência não te salva. Tem muitas religiões
que dão às pessoas mais experiências que a igreja evangélica. Vai um dia no Santo Daime para você ver. Que experiência extraordinária que você vai ter. Você vai ver tudo. Você vai ver o mundo espiritual inteiro. Tudo aquilo que você imagina que tem no mundo espiritual, você vai ver de verdade. Vai na macumba. Você vai ver. Ali você vai ter uma miscelânea de experiências. Medo, angústia, pavor, crença, assustador. São experiências intensas. E às vezes você está na igreja evangélica, cara, você demora, sei lá, 3 anos para poder ter uma experiência com Jesus. E tem muita gente que nem tem. Se isso fosse algo a ser dado para a igreja, estava escrito aqui: experimentem Deus. Não, está escrito aqui: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. A palavra rema, aquilo que transforma a minha consciência. Experiência com Deus é importante? É, muito importante. É gostoso, é maravilhoso. Mas eu preciso ouvir, eu preciso entender e eu preciso crer. Sem isso, não tem caráter transformado, não tem vida diferenciada, não tem família aos pés do Senhor, não, vai ter família aos pés da religiosidade. Tudo trancafiado, os filhos tudo amarrado, o marido e a esposa tudo preso. Que tristeza, que angústia, meu Deus, que coisa horrível. Não gosto nem de pensar. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Olha o que foi dado à igreja. Paulo falou assim: igreja, vamos formar. Aqui é Paulo mesmo. Estamos formados. Agora nós vamos fazer assim, vocês vêm, vocês vão aprender, nós que vivemos com Jesus, vamos passar o ensino para vocês. Vocês vão ser ensinados. Vocês vão saber. Há quanto tempo você não tem dúvida, por exemplo? Dúvida que eu falo não é de não crer, não. É de querer aprender a palavra. Há quanto tempo ninguém me para aqui na igreja para perguntar: eu estava lendo isso aqui, isso acontecia muito antes, hoje não acontece mais não. Eu suponho que vocês já sabem de tudo, por isso que eu estou colocando vocês para pregar. Nessa quarta-feira vai ser a Camila, depois vai ser a Mariana, por aí vai. Cada um de vocês vai vir pregar aqui. Vocês já têm muita coisa para dar. Muita coisa para dar. E eu estou falando de pregação, não estou falando de testemunho, não. Diferente do que eu fiz antes. Agora eu quero ver você montando uma palavra. Eu quero ver você raciocinando, pensando num tema, desenvolvendo, argumentando. O braseiro levando fogo para as brasinhas, para tudo virar uma grande fogueira. Amém. Amém? E aqui vai dizendo, Atos dos Apóstolos, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Era no pátio do templo, viu, irmãos? Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Cada um levava uma comida, igual a gente faz aqui, olha que legal. Todo mundo se reunia na igreja, igual o café da manhã das mulheres hoje. Cada um trouxe um pão da sua casa, chegou no templo, repartiu, oramos, comungamos, ficamos em comunhão, nos embelezamos. Cadê as mulheres belas maravilhosas? Aleluia. Só tem 3 aqui? Não, a Jússi foi para lá, a Georgia foi para lá, a Maria Helena está aí, né? Depois eu quero bater uma foto com essas mulheres poderosas. Com todas.
Amém? Participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O que atraía aqueles que iam sendo salvos? Senão a comunhão dos irmãos. Queridos, a sinceridade com que eles viviam, a alegria, o comer junto, fazia as pessoas que passavam olhar e falavam: nossa, poxa, que legal, acho que eu quero fazer parte desse negócio aí também. E eles entravam. Ninguém saía. Aceita Jesus? Hein, Jesus é bom demais, hein? Ninguém saía assim não, com uma Bíblia aberta. Não. O testemunho era a vivência deles, o comer juntos. O amor. Era o amor. Isso ganhou os muitos que o Espírito Santo foi acrescentando a eles. Essa é a função da igreja. Promover isso daqui, a unidade, a comunhão, o partir do pão. Essa é a função da igreja. Agora, essa função de sentir de Deus que ele é um evangelista e ir, sim, para a praça pregar, ou ir na casa de alguém e evangelizar. O outro que é mestre, senta e ensina, tem um ensino da palavra. O outro que é pastor, que cuida. O pastor é isso, querido, aquele que cuida, aquele que ampara, que passa, que faz tosa quando precisa, arranca os pelos, deixa a ovelhinha peladinha, exposta. Ah é? Está se escondendo? Vem cá. Zum. Ah é? Está saindo? Pega o cajado e pá, bate na ovelha. Ah, você está saindo do aprisco, volta. Amém, Camila. Amém. A Camila já tomou muita cajadada dessa. Não foi pouca, não. E aí, porque tem se formado uma consciência, um dia vai receber esse cajado e vai cajadar também. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Abra comigo em Efésios, para a gente fechar a palavra. Já, hoje tem que ser breve. Efésios. Efésios 4, versículo 11. Você vai ver aqui que Deus designa para dentro da igreja. A igreja não é o grupo evangelístico, mas dentro da igreja tem evangelistas. A igreja não é o corpo de levitas, mas dentro da igreja tem levitas. A igreja não é o serviço comunitário, como muitas igrejas hoje têm se transformado em ONGs. A igreja não é isso. Isso faz parte dos ministérios da igreja, mas a igreja não pode ser isso. A igreja precisa ter esse caráter, aonde os irmãos se reúnem para ouvir os ensinos que foram deixados pelos apóstolos. Ali eles partilham o pão e têm comunhão. É isso. Agora, preste atenção, você precisa ouvir a voz de Deus e receber o seu ministério. E o seu ministério vai servir à igreja. Eu tenho sentido tanta falta disso, meus irmãos. Eu tenho sentido falta de ver você aparecendo. Amém. Os irmãos de Jesus falaram com Jesus assim: uma pessoa que quer ser pública não pode se viver reservado igual você vive, falou com Jesus. Na festa, Jesus estava indo para a festa das cabanas, que aliás, Jesus não, a família de Jesus estava indo e Jesus falou: eu não vou para a festa das cabanas, porque não chegou a minha hora. Para vocês todo tempo é tempo, mas para mim, que sou filho de Deus, eu sei qual é o tempo. Aí os irmãos de Jesus viraram e falaram assim, porque os irmãos de Jesus não criam Jesus. Viraram para Jesus e falaram assim: aqui, você que fica aí falando, porque Jesus já falava em casa.
Jesus já fazia algumas peripécias em casa. E os irmãos de Jesus falam assim: você que fica aí fazendo as suas obras, quem quer ser conhecido publicamente precisa se manifestar publicamente. Contanto que Jesus não vai, mas depois Jesus vai escondido. Jesus vai sem que ninguém saiba e fica olhando de longe a festa acontecendo. Eu quero ver você se manifestando publicamente. Talvez você tenha manifestado sua cristandade dentro da sua casa. Mas olha, você precisa vir para fora. Eu preciso ver o que você sabe fazer. Querido, a igreja está precisando de você. Está precisando do que você sabe fazer. O que você sabe fazer? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu tenho ficado exaurida. A palavra é essa. Meu marido sabe. De vir aqui pregar. Porque eu falo, assim, como eu falei, eu me sinto desanimada por vocês, porque eu preparo uma palavra tão maravilhosa, que Deus traz, Deus dá, pela misericórdia dele, Deus dá. Só que eu não vejo as coisas acontecendo, sabe? E isso tem me sufocado, eu tenho perdido. Quantas vezes eu subi aqui e falei assim: nossa, eu tenho tanta coisa para falar, mas eu estou tão cansada. Vocês são testemunhas disso. Eu tenho me cansado de falar. Eu quero começar a ver acontecer. Eu quero sentar na cadeira, eu quero aplaudir você. Eu quero ver você saindo da onde você está. Aqui diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Querido, você acha que é possível existir um corpo de Cristo sem esses ministérios aqui? Se Jesus está dizendo, a fim de preparar vocês para o ministério, Jesus não faria isso conosco. Para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Olha, até que isso aconteça, até que cheguemos na glória, para alcançarmos a estatura de Cristo, nós precisamos exercer os nossos ministérios. É a palavra que está dizendo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia da esperteza de homens que induzem o erro. Ah, me mandaram fazer isso, então eu vou. Me mandaram fazer aquilo, então eu vou. Aí sabe o que acontece? Você vai e dura um dia, 3 semanas no máximo. Porque a sua consciência não foi transformada. Você está obedecendo a um mando. E a obediência a um mando, ela dura pouco. Ela dura pouco. Mas aqueles que receberam seus ministérios e tiveram as suas consciências ministeriais forjadas, querida, ela vai. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Olha, presta atenção. Você é uma junta. Você é um membro. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Levante sua mão, fique de pé, em nome de Jesus. Quero que você levante sua mão direita, que você comece a orar aí no seu lugar, dizendo para o Senhor que você vai fazer a sua parte. Quero que você se comprometa com Deus. Quero que você... A palavra fala que nós não devemos fazer alianças que nós não vamos cumprir. Melhor que não façamos. Mas estou desafiando você, dá um passo em direção a Jesus. Querido, não deixa Jesus vir e encontrar suas mãos vazias, não. A
palavra fala, sabe o que Jesus vai falar para estes? Servo mau e infiel. Confiei a você um talento e me devolves um talento. Feliz aquele que entreguei um talento e me devolveu 10, porque este multiplicou. Jesus é a multiplicação, querido. Jesus é multiplicação. Se você tem o Espírito Santo, você tem que multiplicar. Você tem que multiplicar o seu fervor, o seu amor, a sua cristandade, a sua essência. Você precisa multiplicar isso. Se comprometa, faça uma aliança. Faça uma aliança de estar falando com o Espírito Santo, de estar ouvindo a Deus a respeito da vontade dele para a sua vida. Começa a ir aos pés do Senhor e falar: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu sei que o Senhor quer alguma coisa de mim. Fala comigo. O que o Senhor quer que eu faça? Deus vai surpreender você. Quero desafiar você. Aqui na palavra fala: cada um fazendo a sua parte. Assuma a sua parte no corpo. Se você é um evangelista, querido, saia a evangelizar. Se você é um pastor, comece a cuidar dos seus irmãos. Se Deus te deu, se você é um mestre, se você tem conhecimento da palavra, me procura. Nós vamos abrir uma escola para você ministrar. Se você é um profeta, como eu sei que tem, aqui na igreja tem alguns profetas. E Deus usa esses profetas periodicamente, inclusive para falar comigo. Nunca mais, profeta, esconda aquilo que Deus revela para você. Nunca mais. Isso é pecado. Se Deus revelou para você, abra a sua boca, seja ousado, não tenha medo. Fala, procura, fala. Fala reservadamente, mas fala. Em nome de Jesus. E a igreja será edificada. E chegará à estatura de Cristo, o varão perfeito. Em nome de Jesus.